Olá, se você é uma pessoa religiosa demais, vou te dar dois conselhos. O primeiro, desliga o vídeo agora, porque o que você vai ouvir aqui talvez não vai te agradar, não vai agradar o seu coração religioso. E o segundo, se você quiser continuar vendo um vídeo, pega um balde, porque a primeira vez que eu ouvi alguém falando sobre isso me deu muita vontade de vomitar, me deu vontade de quebrar tudo que estava na minha frente. Eu fiquei com muita raiva, mas eu não fiquei com raiva de ninguém, eu fiquei com raiva de mim mesmo. Por muito tempo eu estar sendo um hipócrita, estar sendo um religioso, um papagaio que fica repetindo todos os dias: Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Sabe o que é isso? Para muitas pessoas, isso é uma grande mentira. Uma mentira das piores que existe. Querer envolver uma pessoa, um ser, que na verdade ele é por ser de verdade. Ele é o eu sou, ele é a criação, ele é amor. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dr. Vinícius Pena Sabino, para quem gosta de títulos. E para quem não gosta, eu sou o Vinícius Pena Sabino mesmo. Para quem quer me conhecer como quem eu sou. Porque na verdade, o Dr. Vinícius Pena Sabino é apenas um estou. O sou é Vinícius Pena Sabino. E eu comecei a perceber muitas mentiras que estavam circulando a área da saúde. E eu descobri que a maior saúde que existe, ela não vem aqui dessa terra. E eu descobri isso através da ciência, através de livros que já falam sobre corpo, alma e espírito. E quando a gente entra na dimensão do espírito, a primeira coisa que a pessoa pensa é religião. E aí, quando a gente pensa em religião, a gente vai bater de frente com uma coisa maligna chamada religiosidade. É verdade. São pessoas que acham, que pensam, às vezes até numa boa intenção, que conhecem a Deus, que servem a Deus, que falam com Deus, que vivem Deus e que, na verdade, quando você vai ver a vida da pessoa, tem nada disso. Quer que eu te prove isso para poder mostrar que essa história de Deus no controle é a maior mentira? Eu sou cristão e leio a Bíblia todos os dias, é o livro mais conhecido no mundo inteiro. E até 2 anos atrás, eu estava 20 quilos acima do meu peso, colesterol alto, hipertenso, arritmia, gordura no fígado. E tudo isso por minha culpa. Ninguém tinha culpa nisso. E aí eu comecei a observar ao meu redor. As pessoas que frequentavam a minha igreja, as pessoas de outras igrejas, que eu convivo em vários grupos. E cheguei a uma estatística média que 80% das pessoas que frequentam a igreja estão doentes. Presta atenção na palavra que eu falei. Estão doentes. Eu não falei que são doentes. É um outro problema, em que grande parte das pessoas da igreja fala: eu tenho isso, eu tenho aquilo. E eu também falava: fique em paz. Assim como eu também estava doente. E aí, eu estando como profissional da área de saúde e ainda fazendo a pós-graduação em osteopatia, que é um sistema de tratamento que foi descoberto por um cristão, eu comecei a observar algumas coisas na minha vida que estavam completamente erradas. Completamente erradas. E aí eu comecei a transformar. E aí eu eliminei 20 quilos. E aí eu não tomo mais remédio de pressão.
E aí eu não tenho mais gordura, não estou mais com gordura no fígado. E aí eu comecei a ficar emocionalmente melhor. Eu comecei a sentir um amor fluir na minha vida. E aí eu comecei a pensar em várias coisas, comecei a fazer pergunta. E por amor, que aí começou a surgir o amor. E aí eu comecei a viver, e aí eu comecei a ler a Bíblia todos os dias. E aí eu comecei a conhecer quem realmente é o Criador. E aí eu comecei a conhecer quem realmente é Jesus Cristo. E aí eu comecei a conhecer quem realmente é o Espírito Santo. E aí eu comecei a entender por que certas pessoas têm tanto ódio de cristãos. Porque essas pessoas, muitas delas já até leram a Bíblia. E aí quando ela vê o comportamento das pessoas que dizem que Deus está no controle e que usam a Bíblia como referência, elas falam, como assim? Se Deus, o Criador, é amor, como assim essas pessoas falam que vivem um amor, se nem na própria vida delas elas têm amor, nem por elas mesmas, nem para cuidar disso daqui, que é o templo, a maior igreja que existe na face da terra. Você sabe onde é que está? Ela está dentro de mim, ela está dentro de você, ela está dentro de nós. Ela está andando em duas pernas na rua. Essa é a maior igreja que existe. E eu descobri isso também nesse período. E aí as pessoas continuam igual um papagaizinho repetindo: Deus está no controle. Deus está no controle de quê? Se eu descobrir que 80% das pessoas que frequentam igreja estão doentes, que frequentam várias religiões, que acreditam em Deus, estão doentes por causa das suas escolhas, dos seus hábitos. Vou dar um exemplo. Todo mundo sabe que existem alimentos que matam, tipo refrigerante, margarina, sorvete. Todo mundo está disponível que o açúcar é 10 vezes mais viciante que a cocaína. E as pessoas continuam consumindo. Eu não estou falando para você parar algumas coisas, mas tem outras que não tem como não parar. Se você sabe que o refrigerante mata 180 mil pessoas por ano, você continua tomando? Você quer me dizer que Deus está no controle? Se Ele é amor, se Ele é saúde, e a verdadeira saúde ela surge de um amor. Qual é o mandamento? O primeiro, amai a Deus. Olha só, se o seu corpo é um templo e Deus habita nele, o Espírito dele que ele botou habita em você, você quer me falar que você ama a Deus e que Deus está no controle? Você está me julgando, Vinícius? Não, eu estou te amando, eu estou te acordando, porque o mal, ele nunca vai vir como mal. O diabo, ele nunca vai se transparecer como uma coisa ruim. Ele vai se disfarçar de algo bom para poder te enganar, porque ele é um enganador, ele é um infeliz e ele existe. A prova disso está aí fora. Tantas pessoas sofrendo. E aí as pessoas vão falar, está sofrendo porque Deus não existe, porque Deus é ruim. Não, Deus é educado, Deus é amor. Olha lá o que ele fala: eis que bato a porta. Ele bate a porta, ele é educado. Se abrires, entrarei. Ou seja, se você escolher, se você quiser, eu vou te ajudar. Só que você vai ter que se relacionar comigo. Você vai ter que me conhecer. Você vai ter que conhecer o meu amor. E eu, desde os 26 anos, frequentava uma igreja. E estou com 43. Conheci Deus com 41.
mesmo estando sentado num banco de uma igreja, mesmo sendo um porcaria de um religioso, mesmo a paz do Senhor, meu irmão. E eu julgava as pessoas, olhava para as pessoas ao meu redor. E sabe o que eu descobri nesse período? Uma das pessoas que mais manifestou Deus, que mais demonstrou amor na minha vida, é uma pessoa que se diz ateu. Como assim, Vinícius? Porque Deus ele não se manifesta na maneira só da gente falar. Ele se manifesta através do amor que a gente manifesta pelas outras pessoas. Ele se manifesta através do cuidado que você tem com você mesmo. Porque o próximo mandamento, depois de amar a Deus acima de todas as coisas, de se relacionar com Ele, de respeitar, de ter temor a Ele, não medo, é amar ao próximo como a ti mesmo. Como que você vai amar? Que bondade é essa? Se você não tem bondade nem com você mesmo, eu não tinha bondade nem comigo mesmo, como é que eu vou ter bondade com o outro? Como é que eu vou falar para as pessoas desse amor, se eu não tenho amor nem por mim mesmo? Se eu não conheço essa manifestação de amor de verdade? Isso se chama, uma palavrinha chamada hipocrisia. Você está me chamando de hipócrita? Não. Porque eu também estava assim. E hoje eu luto diariamente, porque é um processo, não é só ficar sentado com a porcaria da bunda no banco da igreja. Se escandalizou porque eu falei bunda? Escandalizou, né? Procura saber o que é raça de víbora, que João Batista falou primeiro, sobre os fariseus, e que Jesus depois também chamou os fariseus de raça de víbora. Procura saber porque Jesus pegou o chicote e saiu batendo em todo mundo. Sabe por quê? Porque ele ficou revoltado. Revoltado com a porcaria de religiosidade que aquelas pessoas que mataram ele. E talvez a sua religiosidade esteja matando você mesmo primeiro. E depois as pessoas que não acreditam no amor de Deus por sua culpa, por sua religiosidade maligna. Você está achando que o diabo não entra na igreja? Ele está entrando toda hora, instaurando regras na cabeça das pessoas. Eu não posso botar essa roupa, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso beber, eu não posso não sei o quê, eu não posso tomar uma taça de vinho, porque o capeta está no vinho. Isso é regra. Me diz aonde está escrito na Bíblia que você não pode. Está falando em embriagar. Não tem problema nenhum, eu tomo uma taça de vinho com a minha esposa, porque ela gosta de um vinho. Agora eu não me embriago. Você não toma vinho, mas você toma refrigerante que te mata. Você não toma vinho, mas você come margarina na sua casa. Eu não estou falando para você parar de comer tudo, deixar de comer um bolo de vez em quando, não, porque eu como. Eu como brigadeiro quando eu tenho que comer, eu como bolo quando eu tenho que comer, eu como as coisas quando eu tenho que comer. E eu não estou falando isso te julgando, não. Eu estou falando isso por amor. Eu estava sentado na minha cadeira agora de manhã e eu comecei a falar com o Criador, eu comecei a me relacionar com Ele. Para de ter momentos com Deus, momentos de alegria. Yes, 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 como diz o meu amigo Felipe Fernandes. Uma das pessoas que me despertou, vai lá, segue ele também no canal do YouTube, Felipe com 2 L's Fernandes. Yes, 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 as pessoas ficam yes, 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 yes é o caramba. E aí, lá dentro da igreja você tem momentos, mas dentro da sua casa você sofre de dor, doente,
E um dos pastores que eu fui comentar com ele sobre 80%, ele falou 80%, 100%. E ele admitiu a começar por mim, que estou acima do peso, a minha família. Eu fazia isso com a minha filha, dava doce todo dia. Você vai dar uma coisa que é 10 vezes mais viciante que a cocaína, que tem o mesmo mecanismo dentro do cérebro, segundo a doutora Rosana Alves, uma das maiores neurocientistas do mundo, que é brasileira. Segundo ela, é o mesmo mecanismo de recompensa de uma droga dentro do cérebro. Ou seja, as gôndolas do supermercado estão cheias de drogas, estão cheias de comida, comida enche a barriga. Alimento tem todos os componentes. E a culpa é sua, inclusive dos seus filhos que são menores, que são crianças. Deus não está no controle da sua vida e não estava no controle da minha. Para de ser idiota, por favor. Para com essa idiotice, com essa babaquice. Para com esse mimimi. Deixa de ser criança, deixa de ser menino. Seja adulto agora. Por favor, acorda enquanto dá tempo. Acorda enquanto você pode transformar seus hábitos. Pega o vídeo lá do pastor que tá lá agora, me mandou uma mensagem agora de manhã. Ora por mim, por causa da neuropatia diabética, tudo porque ele não teve controle. Igual ele falou, parecia um porco comendo. Por favor, acorda. Vai buscar conhecimento, pergunta por que eu tô assim, buscar ajuda. Se você quiser, eu te ajudo. Eu criei uma mentoria só para isso. Ah, Vinícius, mas não é de graça. Claro que não. Eu paguei. Fui fazer as contas de quanto eu já investi só de 4 anos para cá. Eu tava com um Corolla novo aqui na minha garagem. Corolla não, 150 mil, não sei qual é um carro. Que custa 150 mil, sei lá. Eu acho que deve ter um Corolla nesse valor. De 4 anos eu invisto. Eu ando hoje com um carro sem ar-condicionado. Um carro simples. Mas eu tô com o coração em paz. Porque eu sei quem eu sou. Pra onde eu vou. E o que eu tô fazendo aqui. Eu sei hoje que eu deixei de ser um idiota. Por favor, acorda. Para de ficar repetindo o que as pessoas falam, igual papagaio. Pergunta, por que eu tô assim? E não acha também que eu tô jogando um peso nas suas costas, porque alguém já carregou um peso. Só aceita o que ele falou e transforma a sua vida dia após dia. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Todos os dias é transformação. Transformação é você perceber, é você pegar, são emoções ruins. Vitimismo, tadinho de mim, eu era assim. Coitado, tem amigo meu que sofria. Eu não consigo estudar, tadinho. Porcaria nenhuma, eu que não fazia. Ficar sendo bonzinho para receber. Nossa, ele é tão bonzinho. Bonzinho, caramba, você não é bom nem com você mesmo. Que fica se submetendo a sentimentos ruins. Inclusive de líderes de igreja. Fica seguindo igual um Minions. Quem é o seu bom pastor? Um ser humano igual a você? Ele é uma referência, uma pessoa que estudou. Parabéns para ele. Só que tem vários pastores doentes, inclusive em depressão, com várias doenças. Por quê, cara? Você sabia que tem depressão que vem da alimentação? Porque o intestino produz 80% de um hormônio chamado serotonina, que é o hormônio do prazer. Então, o que você come, por isso que muita gente fala que você tem titica na cabeça. Realmente, se você come porcaria, você vai ter porcarias na sua cabeça. E as pessoas vão guardando emoções ruins. A sua alma, ela tem que ser curada. E para isso você tem que ouvir o que Jesus fala com você. Vai lá, lê os 4 evangelhos, Mateus, Marcos. Duvido que quem lê aquilo dali não seja transformado e viva. E tente viver todos os dias. Perdão, amor. Primeiro é você mesmo, por estar se submetendo a sentimentos ruins.
a não perdoar o seu passado que está te perseguindo, a não saber fazer isso. Ah, Vinícius, eu não sei, busca ajuda, por favor. Sai dessa zona de merda, desse ofurô de titica, dessa vida, dessa doença. Por favor, acorda e para de ser papagaio. Deus não está no controle. Se a sua vida está uma porcaria, se você está doente, se você não flui o amor na vida das pessoas, Deus não está no controle da sua vida. Para de repetir essa besteira. E faça por onde Ele está no controle. Se relacione com Ele todos os dias. Conheça Ele, busque Ele, ame Ele. E aí você vai amar você mesmo. Porque Ele vai falar toda hora isso. Aí você vai manifestar o amor para as outras pessoas. Aí muitas pessoas que talvez ainda não acreditem em Jesus, não acreditem nesse amor, vai acreditar. Porque vai ver na sua vida uma transformação. E aí o mundo vai mudar. Porque o que as pessoas falam, por que tantas crianças passam fome? Por que tantas pessoas sofrem? Por que tantas pessoas estão doentes? Inclusive, Isaías capítulo 53, vai lá e lê. E se pergunta, se ele pisou aqui nessa terra e aquele versículo, aquele capítulo fala sobre isso, por que eu estou doente? Por que a minha vida, estando sentado numa igreja, porque 80%, e como disse o pastor lá, 100% das pessoas estão doentes? Por favor, acorda e para de ser papagaio. Para de seguir regras. Para de ser minions. E passe a viver princípios. E o maior princípio da manifestação do Criador eterno, do Senhor, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, de Jeová, de Arrué, de quem você quiser falar, se chama amor. E esse amor tem que começar dentro de você. Porque se você acredita nele, você acredita que ele está em você. E a maior manifestação está aqui dentro. Isso não se chama egoísmo. Isso se chama viver a verdade. Falar é mole. Viver não é fácil, porque é um processo. Vai ter que ser todos os dias, não é só uma vez. É um ato de aceitar, de querer, de abraçar. E um processo todos os dias. Não é mágica. Não é o desenho que a sua filha vê, que está gerando imediatismo e que gerou também na minha geração de querer as coisas na hora. Os alimentos, Nescau, bateu, tomou, Doril, a dor sumiu. Isso se chama imediatismo. E aí, isso faz com que você viva momentos, flashes com Deus. Aquele momento lá na igreja de alegria. Oh, chorando, aleluia. Mas só aquele momento. Eu me lembro uma amiga minha que se afastou da igreja. E o vizinho dela vivia na África, ajudando as pessoas. Mas a casa dele era um inferno de briga, ela falava. Quando ele voltava das missões, a casa dele era um inferno. Às vezes, a maior igreja a começar na sua vida está dentro da sua casa. E eu aprendi isso nesse período de pandemia. Você quer que Deus esteja no controle? Faça a sua parte primeiro. Faça por onde? Aí sim, Ele realmente pode estar no controle da sua vida. É claro, se você quiser. O mal, ele só está esperando uma oportunidade para te destruir. E ele vai vir sempre disfarçado de coisas boas, de alimentos deliciosos, saborosos.
O bem é educado, vai bater a sua porta e vai falar: eu posso entrar. E esse é o grande motivo. Livre-arbítrio, a escolha é sua. Qual é a sua escolha? Você quer realmente que Deus esteja no controle? Faça a sua escolha. Te amo.